Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 7, diz assim: porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha. Em outra tradução está: pus o meu rosto como seixo. Em outra tradução está: pus o meu rosto como pedra, minha face como pedra. E sei que não ficarei decepcionado. O livro do profeta Isaías, irmão, é o livro mais messiânico do Antigo Testamento. Isaías é levantado pelo Senhor e me parece ter uma mensagem voltada para Cristo, para falar sobre Cristo. E assim é a mensagem que ele traz no capítulo 50, que nós vamos pensar juntos aqui hoje. Nesse texto, o profeta se levanta para falar a uma comunidade sofrida, a uma comunidade debaixo de opressão. E me parece que ele dá um caminho, irmão. Ele dá passos práticos para se tornar alguém de caráter rígido, suportando o sofrimento e a adversidade. Se existe uma coisa que nós passamos na vida, é sofrimento, adversidade, pressão o tempo todo. Nós vivemos um tempo de muita pressão na família, na vida profissional, na vida financeira, na espiritualidade, onde quer que você vá, de alguma maneira, de alguma forma, você está sob pressão. As pessoas têm respondido a essa pressão de alguma forma. Você veja, olha só, recentemente, há coisa de 2 semanas atrás, um rapaz matou o pai e a mãe, tentou matar a irmã aqui em Águas Claras, num surto psicótico. Pessoas se suicidam o tempo todo, pessoas abandonam família, pessoas tentam escapar da circunstância de pressão a que vivem. O texto do profeta Isaías, no capítulo 50, me parece ser um ensino sobre como lidar com a pressão, sobre como lidar com as situações adversas da vida. Nós todos vivemos pressão. E se há alguma coisa que precisamos desenvolver ao longo dos anos, é a habilidade para suportar pressão. Cara de pedra, caráter rígido, ser forte, ser firme. O que ele está dizendo os seus algozes, que a violência é uma expressão de medo também, não é? Não sei se vocês sabem disso. A pessoa muito violenta, muito agressiva, normalmente ela está mascarando um medo, uma insegurança, uma defesa dela, né? A psicologia fala muito sobre isso. É incrível como Jesus foi sereno e calmo diante das situações de maior agressividade. Quando vieram prender Jesus, Pedro, talvez o mais assustado entre os discípulos, o mais medroso dos discípulos, pega de sua arma e parte para cima de Malco. Jesus traz serenidade, tranquiliza a situação, cura Malco, confronta Pedro e segue o seu caminho para o Gólgota, segue o seu caminho para a morte. A pergunta é assim, amado: como é que você é diante da tribulação? Muitas vezes, amados, eu me vi reprovado diante do sofrimento, diante da insegurança. Muitas vezes, não poucas, eu me vi reprovado diante da adversidade. É muito fácil, amados, permanecermos com o comportamento correto quando tudo vai bem. É muito fácil ter um sorriso nos lábios e uma vida de Cristo quando as coisas cooperam para nós. Mas é na adversidade, é no sofrimento, que revelamos que tipo de cristãos somos, que tipo de homens somos, que tipo de maridos somos, que tipo de amigos somos. A adversidade revela as coisas. O fogo revela tudo. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a nossa obra será provada pelo fogo.
Aquilo que nós fazemos será provado pelo fogo. A Bíblia fala em vários textos, em várias circunstâncias, o quanto a adversidade é instrumento de Deus para nos provar. Papai que reina sobre todas as coisas, que governa sobre tudo, não assim descuidou no momento que você sofre. No momento que você padece tribulação, não significa que Deus descuidou de você. Não quer dizer que Deus se esqueceu por um momento, ele perdeu o controle, foi pego inesperado por uma situação. Deus reina sobre todas as coisas. E se você passa pelo que passa, a permissão de Deus. Eu não quero dizer que é Deus que faz, mas certamente a permissão de Deus opera isso. As coisas boas e as coisas ruins. Os momentos bons e os momentos difíceis. Existem ensinos e princípios para os dois momentos. Hoje, nós vamos pensar no princípio para o momento difícil. Como construir um caráter rígido, como construir cara de pedra, como ser como Cristo, sereno e eficaz diante de seus algozes, diante, assim, da adversidade. Eu queria convidar você a ler os 3 primeiros versículos do livro do profeta Isaías. Vamos ler? Capítulo 50? Acompanhe comigo aí. Olha só. Assim diz o Senhor. Onde está a certidão de divórcio de sua mãe? Com qual eu a mandei embora? E a qual dos meus credores eu vendi vocês? Por causa dos seus pecados, vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que o meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me faltava força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto. Seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Visto de trevas os céus, faço da veste lamento a sua coberta. Da veste de lamento a sua coberta. Nitidamente, o profeta está dizendo que o povo de Israel, no cativeiro, e esse cativeiro aqui era o da Babilônia, culpava Deus. Em algum momento culpou Deus. E Deus, olha que absurdo, Deus precisa se defender. Deus precisa chamar aquela gente à razão. E ele argui o povo, dizendo: onde foi, quando foi que eu repudiei sua mãe? Quando foi que eu vendi vocês como escravos? Por que vocês me culpam? E aí Deus, denuncia a verdadeira origem dos pecados, do sofrimento daquela gente. Deus denuncia, dizendo assim: olha, foram os pecados de vocês que venderam vocês. O primeiro critério que eu queria aprender nesse livro com você e pensar é que convidar você a absolver os culpados dos seus sofrimentos, todos eles, e assumir a responsabilidade da sua adversidade. A primeira reação covarde que eu e você temos no tempo da adversidade é quando elegemos culpados pela nossa adversidade. Nós elegemos, desde Adão, lá no Éden, nós aprendemos a eleger culpados pelo nosso erro, culpados pelo nosso pecado, culpados pelos nossos dilemas, culpados pelos nossos descaminhos. O problema do sofrimento do marido é a mulher, o problema do sofrimento da mulher é o marido, o problema dos filhos são os pais, o problema dos pais são os filhos, o problema do camarada é o patrão dele, a esposa dele, a sogra dele, a igreja, é o pastor. Frequentemente nós vemos pessoas elegendo do lado de fora de si responsáveis pelos seus descaminhos, pelos seus pecados, pelos seus sofrimentos.
O primeiro princípio do versículo 1 ao 3 do livro do profeta Isaías é que você deve absolver os culpados e assumir total responsabilidade. Bem, eu não estou dizendo que em nenhum momento há alguém do lado de fora responsável por alguma circunstância de sofrimento dentro da vida da gente. O que eu estou chamando você a uma reflexão é que não vai levar você a lugar nenhum encontrar esse culpado do lado de fora de você. Não muda nada. Não transforma nada. Em última instância, a decisão é sua. Em última instância, a escolha é sua. Em última instância, você, homem adulto, mulher adulta, pessoa capaz de arrazoar, de decidir e de fazer escolhas, é responsável pela sua própria vida. Então, para de fugir, porque essa coisa de colocar responsabilidade no outro é fuga. Para de fugir. Em última instância, há quem culpe Deus pelos seus problemas, pelos seus erros, pelos seus pecados, pelos seus descaminhos. Absolve quem quer que seja. Absolve papai e mamãe. Absolve o pastor, o irmão da igreja. Absolve teu marido, tua esposa. E assume logo a responsabilidade pela tua vida. Toma isso aí, veste essa mochila com as suas qualidades, com os seus defeitos, com os tempos bons da sua vida e com os tempos adversos da sua vida também. E entenda que a sua vida é sua. E é você que toma a decisão. E você está onde você escolheu estar. Você está vivendo o fruto das escolhas que você fez na sua vida. A escolha é sua. Não foi de Deus, não foi do seu esposo, não foi da sua esposa, não foi dos seus filhos, não foi dos seus amigos, não foi de ninguém a não ser de você. O problema de eleger culpado do lado de fora é que a gente nunca discerne perfeitamente as circunstâncias. A encrenca do vitimismo, e é por isso que Satanás ele coopera para o vitimismo, fala no teu ouvido, tem pena de você. Deus não tem pena de você. Quem tem pena de você é o diabo. Deus nunca terá pena de seus filhos. Os filhos de Deus são privilegiados. Nação santa, sacerdócio real, gente escolhida pelo Senhor, que sofre, que padece tribulação, mas nem por isso deixa de ser quem é. Deus não tem pena de seus filhos. O diabo é que tem pena e que estimula você a ter pena de si mesmo e culpar os outros pelas coisas que acontecem a você. Então, se existe algo que você precisa aprender, é assumir responsabilidade pelos seus erros. Assumindo responsabilidade pelos seus erros, a janela se abre, a consciência se expande e você é capaz de analisar as circunstâncias, de ver as coisas como elas são. Você é capaz de olhar para os seus descaminhos e perceber onde é que você pode construir um caminho de volta, um arrependimento, um conserto. O que atrapalha muita gente de transformar a sua vida é essa coisa de ficar construindo culpados do lado de fora. Vamos lá, gente? Vamos mudar, vamos assumir a vida, vamos encarar a realidade, vamos olhar para a vida da gente com maturidade e entender que cada passo não é nada senão fruto de nossas próprias escolhas. Como Deus disse, não foi Ele que repudiou nossa mãe, não foi Ele que nos vendeu como escravos, foram os nossos próprios pecados. Foi a nossa própria consciência caída, foi a nossa própria soberba, nossa própria arrogância, que nos afastou dos planos de Deus, que nos afastou dos interesses de Deus para nós. Eu e você precisamos aprender a encontrar em nós a responsabilidade dos nossos problemas, das nossas aflições. Não ter mais a resposta de Adão a Deus. Quem foi que te fez? As perguntas de Deus a Adão foram muito preciosas. Porque Deus não pergunta nada porque não sabe. Deus pergunta porque o homem não sabe. Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Era Adão que estava perdido de si. Adão, quem foi que te fez saber que você estava morto? Deus sabia de tudo, sabia da conversa de Satanás com Eva, sabia que Eva havia levado. Mas as respostas que Adão deu a Deus, demonstraram a Deus o quanto Adão estava longe dele. Quando Adão diz, a mulher que você fez me deu de comer, ele estava dizendo, eu sou apenas vítima disso tudo.
Você fez uma mulher e essa mulher me deu de comer. Eu sou a vítima da história dele. E Deus sequer se dá o trabalho de responder, dada a tamanha tolice que impregnou o coração de Adão. Quais são as respostas que você tem dado a Deus diante dos seus sofrimentos e da sua adversidade? Das suas lutas e do seu choro. Eu me lembro de Jó, na tribulação dele, o quanto ele foi tolo e respondeu coisas equivocadas para Deus. Mas, em última instância, cheio de sabedoria do sofrimento, provado pela adversidade, ele diz a Deus: eis que Deus é justo em todas as coisas, e eu me abomino no pó e na cinza. O Senhor é inculpável, e eu não tenho condição de enxergar. Essa é a realidade, minha e sua. Se existe caos instalado, se existe adversidade, seja nós. Como diz a palavra, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é bom e Ele tem um caminho para a gente. A gente precisa limpar dos nossos olhos toda a cegueira para encontrar a nossa responsabilidade e o nosso caminho de arrependimento. Saber assumir responsabilidade pelo seu sofrimento não é culpa, não é o exercício da culpa. Eu não estou dizendo para que você se culpe pelo que você está vivendo. Não é isso. Eu estou dizendo para que você assuma a responsabilidade. Eu não estou querendo estimular você a viver padecendo, dizer, olha o que eu fiz da minha vida, ou como eu sou cruel, como eu sou ruim. Não é isso, querido. Bom, ruim, você já sabe que é. A gente não está aqui dizendo nada novo. Eu tenho dito o quanto o Evangelho esclarece a verdade da nossa natureza decaída. Em nós mesmos, somos, sim, ruins e caídos. Eu estou dizendo você para assumir a responsabilidade pelo seu erro, a fim de que você encontre um caminho de arrependimento, um caminho novo para você. Quando Isaías fala, deixa Deus se defender a Israel, representa Deus em sua defesa, logo depois ele traz o fundamento do caráter rígido. Ele traz qual é a base para construir um caráter firme, cara de pedra, gente de coragem, homem de verdade, mulher de verdade. O que eu chamei aqui do tríplice fundamento do caráter rígido. Vamos ler? Versículo 4 até o versículo 9. Acompanha comigo aí. Deixa eu beber um pouquinho de água. O soberano, o Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano Senhor abriu meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba, não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso, eu me opus firme, como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que me defende, o meu nome está perto. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano, o Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa. As traças os consumiram. Não há acusador. Não há inimigo para quem tem um caráter firme e forjado no Senhor. Primeiro princípio, primeira parte do fundamento do caráter rígido é possuir um caráter rígido, é possuir uma vida voltada para o outro. Você vai entender. Nos primeiros versículos, Isaías está dizendo assim: o soberano Senhor deu-me uma língua instruída. Para quê? Para eu falar bonito? Para eu impressionar as pessoas? Para eu aglutinar
admiradores, fã-clubes, pessoas que me cercam pela minha admiração. Não. Diz assim o texto, ó. O soberano conhecer a palavra, uma língua instruída para conhecer a palavra que sustenta o exausto. Deus me deu coisas, Deus me deu uma sabedoria, Deus me deu uma capacidade para que com essa capacidade eu dê alguém, construa alguém. Gente, o caráter rígido é fruto de um propósito. O caráter rígido é fruto de alguém que tem uma missão. É isso que encoraja. Nossos valores não são frágeis. Nossa missão não é pequena. A beleza de ter os olhos voltados para alguém, a beleza de ter a vida voltada para alguém é encorajador. Quando Cristo encara os seus algozes, dá a sua vida, e essas palavras são palavras proféticas acerca de Cristo, ele o faz porque ele veio para dar a sua vida por nós. Foi o que ele disse a Pedro. Não é ninguém que tira a minha vida, sou eu que a dou. Não foram os romanos que mataram Jesus. Não foram os judeus que entregaram Jesus. Ele se entregou. E ele se deu por mim e por você. O problema é que nossa base, nosso alicerce, caráter, é muito frágil, é muito pequeno. Nós choramos e padecemos, me perdoe a palavra dura, mas porque os nossos valores são medíocres. Avalie comigo o que é que faz você se alegrar ou se entristecer hoje. O que é que motiva você para amanhã? Quais são seus valores? Quais são seus tesouros? O que poderia alegrar você hoje? E o que entristeceria você hoje? Qual dessas coisas envolve o outro? O quanto da sua vida é dada ao outro? O quanto existe em você de altruísmo, da possibilidade de se dar a alguém? Quais são os valores que movem a sua vida? Muitas vezes somos frágeis, não suportamos tribulação. Sabe por quê? Porque nós lutamos por coisas pequenas, lutamos por coisas medíocres. Choramos e nos alegramos por coisas dessa terra, por dinheiro, por casa, por carro, por bens. Nós gastamos a nossa vida por causa dessa terra. Estamos apegados a ela. Valores terrenos, humanos, medíocres, egoístas. Quanto mais temos, mais queremos. E usamos o Evangelho para isso muitas vezes. E usamos a palavra de Deus para isso muitas vezes. O primeiro fundamento, a primeira parte do fundamento de um caráter rígido é o altruísmo. É ter o coração voltado para o outro. É ter uma missão que não atende aos meus interesses. É ter um propósito que abençoa a quem passa pela minha vida, de alguma maneira. Querido, Deus não te deu o que deu para você. O interesse de Deus não é esse. O que existe guardado para você está na eternidade. Você sabe, a tua inteligência, a tua capacidade, como disse o profeta, me deu uma língua instruída para alimentar o cansado. Ele me deu para o outro o tempo todo. Ele te deu capacidade de ganhar dinheiro para você abençoar as pessoas. Com dinheiro, sim. Ele te deu trabalho e saúde para que você se transforme num veículo de bênção para os outros. Ele te deu capacidade de comunicação para que você seja um comunicador de coisas eternas. Ele te deu habilidades para que você, com essas habilidades, construa uma vida muito para além da terra, muito para além dos homens, muito para além de gastar dinheiro e ganhar dinheiro para gastar de novo e gastar o dinheiro que se ganhou e ter que ganhar para gastar de novo. A vida precisa ser mais do que isso, querido. A vida precisa ter mais valores. Em segundo lugar, o caráter rígido se forma com o coração aprendiz, que não despreza o sofrimento. Vou continuar lendo aqui.
O soberano Senhor, o Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, o meu rosto àqueles que me arrancavam a barba, não escondi a minha face da zombaria e dos custos. Duas coisas. Primeiro, o Senhor, o soberano, abriu os meus ouvidos. Abriu os meus ouvidos. E eu não tenho sido rebelde. Você vê que no versículo 4, ele falou que Deus deu a ele uma língua instruída. Para quê? Para dar. Ele me deu uma língua instruída para conhecer a palavra que sustenta o exausto, para levantar alguém que precisa dessa palavra que ele me deu, que ele me ensinou a falar. Ele me deu língua para falar e ele me deu ouvidos para ouvir. No versículo 5, ele diz: o Senhor me deu ouvidos, abriu os meus ouvidos, melhor dizendo, abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde. Um coração aprendiz é o princípio do caráter vivo, de gente que pode enfrentar a adversidade. Tem gente padecendo diante da adversidade, sabe por quê? Porque, no fundo, você sabe da rebelião do seu coração. Você sabe que você só faz aquilo que você quer. Como eu digo com muita frequência, um monte de gente que se serve de Deus no lugar de servir a Deus. Você sabe que, no fundo, você está relacionando com Deus porque precisa que Deus te dê alguma coisa. Tem uma esperança que Deus te dê um monte de coisa. Você não é um servo de Deus. Você se serve de Deus. E quando Deus tenta te ensinar, você não é ensinado. Você não tem coração para aprender. Você não ouve seus pastores. Você não ouve seu marido, sua esposa. Você não ouve seus pais. Você não ouve as pessoas ao seu redor. Não há quem consiga ensinar e conduzir você. Rebelião do coração. Só faz o que quer. Tem gente que usa umas desculpas para justificar isso, né? Tem gente que santifica a rebelião. Diz assim: irmão, o véu rasgou, meu negócio é eu direto com Deus. É eu e Deus, eu falo com Deus, Deus fala comigo, não preciso de homem nenhum, não preciso de pastor nenhum. A gente tem quebrado esse sofisma no ensino da igreja aqui, né? A gente tem ensinado os irmãos o quanto assim, Deus vai a você como indivíduo, você não precisa de ninguém mesmo, para intermediar quando Deus vai a você. Esse negócio de que o véu rasgou, o negócio é eu e Deus sozinho, é uma mentira, porque é a metade da verdade. A máxima do direito é que diz que a construir uma mentira, você tem que dizer uma verdade pela metade. A mentira é a metade de uma verdade. E toma uma água aqui. O princípio de ter um coração aprendiz, ele dá com a verdade inteira. É eu conseguir olhar para mim mesmo com franqueza. Descobrir, por exemplo, que Deus vem a mim como indivíduo. Mas a verdade inteira é que eu não vou a Deus como indivíduo. Eu, para ir a Deus, eu preciso dos meus irmãos, da coletividade. Mas isso é um outro ensino. O que a gente está querendo guardar essa noite aqui é possuir um coração aprendiz. Você quer ter um caráter rígido, firme, você quer conseguir ter firmeza para enfrentar adversidades. Em primeiro lugar, você precisa ter o coração voltado para o outro. Em segundo lugar, você precisa ser aprendiz de Deus, sem desprezar o sofrimento. Por que eu estou ligando as duas coisas? Parece serem dois pontos soltos, mas eu decidi uni-los. Porque uma das coisas que faz o rebelde é separar o aprendizado do sofrimento. Ele recusa o sofrimento. Ele reprova o sofrimento. Ele rejeita a adversidade. O rebelde não vê Deus na tribulação, não enxerga Deus nas suas adversidades. Como ele faz, como naquela primeiro item que nós falamos, ele coloca o culpado da sua adversidade no outro e não assume, não olha para dentro de si para olhar, para ver o problema como responsabilidade sua. Então, ele despreza o sofrimento. Ele diz: Deus não pode me trazer isso, não pode ser Deus. Não pode ser Deus, eu estou passando por isso,
Mas não é propósito de Deus que eu passe. Eu não posso viver isso. Eu não posso viver a dificuldade. Eu não posso viver angústia. Deus me chamou para ser cabeça e não cauda, né? Deus me chamou para prosperar. Deus me chamou para prevalecer. Então, não é possível que eu esteja passando adversidade. Deus não está nesse negócio. A gente rejeita a adversidade, a gente rejeita sofrimento, a gente rejeita problemas. Mas o manso, o ensinável, o que é aprendiz, olha para as suas circunstâncias adversas, em primeiro lugar, assumindo responsabilidade por elas. Em segundo lugar, acolhendo, e eu sei que o que eu estou falando é difícil, mas a realidade é que acolhendo a sua tribulação, acolhendo a sua adversidade. Bom, eu não estou feliz vivendo o que eu estou vivendo, mas o que é que Deus quer me ensinar? Qual é o ensino de Deus? Qual é o propósito de Deus na minha adversidade? Qual é o tratamento de Deus na dor que eu estou passando? Jesus, muitas vezes, demonstrou o quanto como ele se relacionava com o sofrimento. Quando foram prender Jesus, o Evangelho de João diz que ele disse claramente aos discípulos, lá no capítulo 14 de João, que ele precisava padecer. Ele falou, Satanás vem aí. As palavras de Jesus foram essas, ó, Satanás vem aí. Ele não tem nenhuma autoridade sobre mim, mas eu preciso me entregar para que a vontade de Deus seja feita. O autor de Hebreus chega ao ponto de dizer que Jesus aprendeu pelo sofrimento o que precisava saber. Ora, amado, se Jesus precisou sofrer para ser edificado, quem é você para não sofrer? Quem é você para achar que a dificuldade não faz parte de um propósito de Deus, de uma construção divina? Quando Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e é claro que todas as coisas envolvem as tuas tribulações e as tuas adversidades. E como é que elas vão cooperar para o teu bem na medida que forem teus professores melhores? Platão, filósofo, dizia: quem conhece as leis da vida é como um guerreiro se preparando para o dia da batalha. Quando chegar às guerras, ele não se surpreende. Imagine um guerreiro que se prepara para lutar. Treina, 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 treina. Aí, quando vem um ambiente de guerra, todo mundo se apavora e foge. O que o guerreiro faz? O guerreiro foi preparado para isso. Ele foi pronto para isso. Chegou a guerra, é a hora de eu trabalhar. É a hora de eu exercer minha função. Assim sou eu e assim é você, guerreiro. Homem de Deus, mulher de Deus. Você precisa aprender a ter um coração aprendiz e não desprezar o teu sofrimento. Acolher a tua adversidade. Acolhe a tua adversidade. Acolhe o teu sofrimento. Em último lugar, a gente já está terminando, é ter a coragem, fruto de um propósito e um fundamento correto. Vamos continuar lendo aqui? Versículo 7. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme, como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que me defende, que defende o meu nome, está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor que me ajuda. Aleluia. Aleluia. É o Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como roupa e as traças os consomem. Eu tenho alguém comigo. Essa guerra não é só minha. Olha, você sabe o que dá coragem para a gente? Você sabe o que torna a gente firme na vida para enfrentar qualquer coisa? É saber que Deus está com a gente. Um homem que tem bom fundamento, uma mulher que tem bom fundamento, que tem a companhia do Senhor, não teme. Não teme, não teme. Não treme. Não se abale. A coragem. O terceiro fundamento é ter uma coragem.
fruto de duas coisas. Não é uma coragem irresponsável, não é uma coragem infantil, não é uma coragem que se expõe a perigos, mas é uma coragem que é fruto de duas coisas. Primeiro, fruto de um propósito. Segundo, fruto do fundamento correto. Por que eu digo isso? Porque você pode ter vários modelos de coragem. Eu poderia dizer aqui que ter um caráter rígido é fruto de coragem, mas a gente vê coragem que se expõe. O medo é algo saudável, não é ruim. O medo foi colocado na vida da gente, Deus colocou esse sentimento do medo como proteção. E o medo saudável, ao invés de travar, te estimula. Tem reações fruto do medo que fazem defesa, por exemplo, e são muito boas. Não é ruim ter medo. Medo não é inimigo da coragem. Agora, tem gente que tem uma coragem que não é correta. Tem gente que se arrisca, pega um carro, dirige 200 quilômetros por hora, faz arriscadas ultrapassagens, acaba morrendo. Tem gente que, nesses dias, se expõe ao contágio da Covid. Tem gente que tem uma coragem irresponsável, infantil, menina, que desacredita do óbvio, que acredita que com ele nada vai acontecer, que se expõe. Não é dessa coragem que eu estou falando. Eu não estou falando da coragem da autoconfiança. Eu não estou falando da coragem fruto do pensamento positivo. Deus está comigo, vai dar tudo certo, essa coisa assim. Pensamento positivo, que a pessoa confunde com fé. Fé é uma coisa e pensamento positivo é outra. Pensamento positivo, vai dar tudo certo, eu vou fazer e vai acontecer. Não interessa, eu vou fazer e vai acontecer. Isso é pensamento positivo, não é fé. Não é fé. Tem gente se frustrando, amados, porque pensava estar agindo por fé, mas era apenas pensamento positivo. Fé é fruto de ouvir a Deus. Fé é quando eu faço uma loucura, porque Deus mandou fazer. Isso é fé. Quando eu vou contra o óbvio, mas Deus me mandou fazer. É fé. Pensamento positivo, Deus não falou nada e eu estou inventando que vai dar certo. A coragem, fruto de um propósito, de alguém que conhece a Deus e que tem Deus como companhia. O profeta diz que Jesus era assim: eu encaro os meus algozes, porque Deus é o meu advogado. Eu o tenho comigo, não preciso temer ninguém. Você vai encarar seus problemas com coragem. Você vai encarar seus problemas com firmeza quando souber que Deus é seu parceiro no seu problema. A questão é que muitas vezes você está sozinho, porque os caminhos que estão te construindo nesse problema são caminhos que Deus não te mandou andar. Muitas vezes você está sozinho no seu sofrimento, e é por isso que você não consegue ter coragem. Porque você não tem um propósito para fazer as coisas. O teu propósito é humano, terreno, carnal. Te falta um propósito correto para ter Deus ao seu lado. Qual é o teu chamamento de vida? Qual é o chamado de Deus na tua vida, minha filha? O que é que Deus tem sonhado e planejado para você? Tem gente que nem sabe qual é o propósito de vida que tem. Um cristão sabe quem é. Servo e filho de Deus sabe quem é. Aqui veio. Qual é o propósito de Deus? O que tem que fazer nessa terra? O segundo é uma coragem fruto de um fundamento correto. Eu venho por uma missão, Jesus tinha isso, e eu venho com Deus, com a amizade de Deus, com a minha vida fundamentada em Deus. Lembra da parábola da rocha? Que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, como o homem sábio que construiu sua casa sobre a pedra. O que ouve a minha palavra e não pratica é como um tolo que construiu sua casa sobre a areia. Eu vivo dizendo frequentemente, enquanto comunico a palavra aos irmãos, amados, vamos praticar, vamos olhar para a palavra com seriedade, para que a gente não seja tolo. Coragem, fruto de um propósito, mas também fruto de um fundamento. Eu tenho a palavra de Deus achada na minha vida, no meu cotidiano, eu procuro vivê-la, eu procuro praticá-la. Eu não escuto pregação para me sentir bem no domingo à noite, para reabastecer minha vida espiritual. Eu ouço a palavra para praticar, para ser quebrantado por ela. E aí, o meu fundamento é sólido. O meu propósito é claro, por isso eu tenho coragem. Sabe, amor? Ter um cara de pedra, cara de rocha,
caráter rígido é fruto desse tríplice fundamento, dessa base que eu estou comunicando aos irmãos. Chega de covardia, chega de fugir dos seus problemas, chega de ter medo da adversidade. Que Deus possa encorajar você essa noite, em nome de Jesus. Deus te dê graça para ter um coração voltado para o outro, daquilo que você faz. Se você quer ter um carro, que seja um carro para abençoar alguém. Se você quer ter uma empresa, que seja um negócio para abençoar alguém. Se você quer prosperar financeiramente, que seja um dinheiro para abençoar pessoas. Que você tenha uma vida voltada para pessoas. Segundo lugar, que você tenha um coração aprendiz, que não despreza o sofrimento. Gente madura, gente que sabe ouvir Deus através dos irmãos, através dos pastores, através dos relacionamentos familiares, gente que sabe escutar, gente que se sujeita. E quando chega a adversidade, olha para ela como quem olha para uma lição, para um ensino, para formar a tua vida. Gente corajosa, fruto de um propósito e de um fundamento. Eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que te dê graça e que a palavra que a gente está comunicando agora aqui seja uma palavra de vida na tua vida e na tua história. Que o Senhor nos dê uma comunidade de pessoas com cara de pedra, gente corajosa, gente de caráter rígido, gente que enfrenta seus problemas, gente que enfrenta sua adversidade. Não é gente menina, gente madura, gente crescida, gente amadurecida pela adversidade, pela angústia da vida. Posso orar contigo? Feche seus olhos aí.